Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, dessa quinta-feira, dia 30 de julho de 2020. Eu trouxe para vocês duas atividades aí de português e matemática. Elas eram bem tranquilas de fazer, justamente porque vocês têm aí duas provinhas para estar realizando, então vocês aí teriam mais um tempinho para estar se dedicando às provinhas, tá bom? Então vamos iniciar aí a correção das atividades de português primeiro, tá? Memória visual. Livro didático, páginas 56 e 57, tá? Então, a gente tem aqui a atividade de português, memória visual, e essa atividade, ela costuma chamar memória visual porque ela trabalha ali com cores, a criança tem que pintar os objetos de acordo com as regras gramaticais, tá? Eu percebi que a outra memória visual que teve, que era dos carrinhos, que tinha que pintar de verde, de azul, de amarelo, de acordo com o uso da letra U ou da letra L, muitos enviaram fotos e não haviam pintado, só tinha preenchido o nome a letrinha que estava faltando nas palavras. Então, eu queria pedir para vocês aí ter um carinho de pintar, porque se a atividade propõe para a criança estar pintando os objetos de acordo com a regra gramatical, é porque essa é uma forma dela assimilar o conteúdo também. Então, ela vai pintar cada objeto de acordo com a cor das caixinhas aqui, ó. A gente tem a caixinha areia, a caixinha terra, a caixinha rio e a caixinha mar, tá? Não deixem de pintar, tá bom? A caixinha areia, todos os objetos que tiverem com o R na mesma posição ali que areia, tá? O mesmo uso da letra R, da palavra areia, que é um R fraco, areia, R fraco, né? Areia. É areia, R fraco, R entre duas vogais. Todos os objetos que tiverem um R fraco entre duas vogais, a gente vai pintar de amarelo, igual a caixinha da areia. Todas as palavrinhas que tiverem dois R's, né, entre duas vogais, para ter som de R forte, que nem a palavra terra, tá? A gente vai pintar de marrom ou de vermelhinho. Eu pintei de vermelhinho porque eu não tinha marrom, tá? Todas as palavrinhas que se iniciam com a letra R, e é R forte, né, que nem rio, né, R forte, a gente vai pintar de azul. E todas as palavrinhas que tiver o R no final da palavra, né, mar, esse R, né, o som de R aí no final da sílaba, tá bom? Então, vamos começar ali com areia. Os objetos que tem que pintar de amarelinho. A cadeira, tá? Eu pintei a cadeira aqui de amarelinho, ó. Ficou meio mal pintado, porque vocês sabem que no computador é difícil pintar, tá? A cadeirinha lá de amarelinho, tá? Vassoura, a vassoura tá de pé aqui, tá? As máscaras, ó, tem máscara aqui, máscara aqui, máscara aqui, máscara aqui embaixo. Pintar todas de amarelo. Tá vendo que o R é fraco? Máscaras, vassoura, cadeira, penteadeira. Tá vendo o R fraco? Igual de areia. Então, a penteadeira de amarelo, pintar ela todinha, vocês vão pintar bonitinho, porque, né? Besouro, o besouro tava aqui, ó. Besouro, pintar ele de amarelo também, tá? E, por último, a coruja, que era para pintar de amarelinho também, tá vendo? Coruja, o ru, R fraco, igual da areia. Então, todos esses objetos com R fraco, a gente pintava de amarelinho. Agora, terra, dois R's, tá? A gente tem a carroça, tem que pintar ali de marrom ou de vermelho, tá? A carroça, o carrossel aqui, ó, carrossel, o cachorro, o gorro tá pendurado aqui, ó, o gorro. E o burrinho, ó, o burro, tá aqui. Pintei todos de vermelhinho. Agora, de azul. De azul eu tinha 3 palavras, tá? Remo. O remo tá aqui no chão, ó, um pedaço dele aqui. E ele... Opa! Acho que eu pulei página sem querer aqui. Vamos lá, vamos voltar. Aqui, ó. E o restante do remo tá aqui, ó. Tá vendo o pauzinho dele? Então, pintar ele de azul. Remo, igual a palavra rio, né? O R forte no começo da sílaba. O rádio, também pintei de azulzinho ele aqui, o radinho, tá? E a régua tá aqui no chão, perto do remo, a régua aqui que eu pintei de azul, tá? Todos de azulzinho, igual o uso do R na palavra rio. E, por último, sobrou as palavrinhas
com o R no final da sílaba, som de né? No final, depois de uma vogal e no final da sílaba, ele fica com esse som que também é chamado de R forte, tá? Então, é o ventilador, eu vou pintar ele de verde, igual a caixinha do mar, ventilador, tá? Pintar ele de verde, que é a cor da caixinha, né? Do uso da sílaba do mar, né? O R no final da sílaba, tá? Caixinha verde aqui, ó. O zíper tá aqui na parede, não sei porquê, mas tá aqui na parede, ó. O zíper e a colher aqui, ó. A colher tá em cima do rádio, tá? Então, eram essas 3 palavrinhas, vocês iam preencher aqui e pintar nos objetos de acordo com a cor da caixinha, de acordo com a posição do R e o som do R nas palavrinhas, tá bom? Então, não deixem de pintar os objetos, tá, gente? Isso daí faz parte da atividade também. Às vezes, a gente encara o pintar, o desenhar como uma coisa que não é necessária, quando, na verdade, para desenvolver a criança, essa parte mais lúdica, né, de pintar, de desenhar, ela é de extrema importância para o desenvolvimento delas. Ajuda elas a guardar melhor na cabecinha, tá? Lembra que eu sempre falo para vocês que desenhar é uma forma de interpretar? Então, você vai ter que pegar um horário do seu dia e falar para a criança fazer as atividades. Fala para ela, ó, vamos pintar, vamos caprichar, fazer bonitinho. Já acostuma a criança desde cedo a ter responsabilidade e a tratar aí o seu próprio material com carinho, tá bom? E dá importância para os estudos também. Além disso, a gente tinha uma atividade de matemática, que era no livro Emaia, aquele da capa bem vermelha, né, vermelhona, páginas 23 e 24, atividade 4.1 e 4.2. Então, a gente tem aqui a atividade 4.1, tá? A gente começa aí com uma apresentação, né, de uma situação problema que diz o seguinte, ó. André colocou sua coleção de bolinhas de gude em 3 latas, anotando em etiquetas as quantidades de cores. Então, aqui as bolinhas azuis, as bolinhas verdes e as bolinhas amarelas, tá? E aí, ele escreveu isso daqui num papel. O que ele quis registrar com isso daqui? Ele pegou as 3 quantidades, né, de bolinhas de cada cor que ele tem e somou tudo. Isso, então, quer dizer, ele quis registrar, então, o total de bolinhas que ele tem, tá? Como você lê esse sinal aqui? Mais, não é? A gente não fala 23 mais 5, mais 35, mais 21. A gente não fala mais. A gente não lê como soma, 23 soma 35. A gente chama de mais, não é? 23 mais 35 mais 21. Então, a gente lê esse sinal como mais. E esse sinal aqui a gente lê como? Igual, né? É igual a 79. Das 35 bolinhas verdes, André deu 7 a seu irmão mais novo. Ele escreveu em sua caderneta, 35 menos 7 é 28. O que André quis registrar na caderneta? Ele quis registrar quantas bolinhas ele ficou, quantas bolinhas sobraram, tá? Depois que ele deu 7 para o irmão dele, tá? Então, foi isso que ele quis registrar, né? Como você lê esse sinal aqui? A gente lê como menos, não é 35 subtração 7, né? É 35 menos 7, tá? Então, aqui ele quer que vocês assimilem aí a ideia de juntar e a ideia de diferença, né? Se encontrar diferença, sempre que pede diferença, quantos falta, é continha de menos. Sempre que pede para juntar, para adicionar, continha de mais, tá bom? Aqui a gente tem na página 4.2 4 probleminhas, tá? Que você, lendo o probleminha, tinha que decifrar se ele queria uma continha de mais ou uma continha de menos. Então, vamos lá. A. Paulo tem 32 figurinhas e Júlio tem 56. Quantas figurinhas tem os dois juntos? Então, eu tenho que pegar as 32 figurinhas do Paulo e somar com as 56 figurinhas do Júlio. Por quê? Quer saber quantos dois têm juntos? Então, se a ideia de juntar é conta demais, tá? 32 mais 56 deu 88. Então, aqui, resposta do probleminha, eles têm juntos 88 figurinhas, tá? Tranquilo, né? B. Das figurinhas que Celso tem, 11 são repetidas.
Quantas figurinhas ele pode colar no álbum? Então, se a gente pensar assim, ó, ele tem 65, mas dessas 65, 11 é repetida. Ele pode colar as figurinhas repetidas no álbum? Não, porque já vai ter uma colada lá. É igual a figurinha, né? Então, ele vai pegar as 65 que ele tem e subtrair, tirar as 11 que são repetidas, para saber quantas que vão ser coladas no álbum, tá? 65 tirar 11 dá 54. Então, ele pode colar no álbum 54 figurinhas, tá? Essa é a resposta. Silvio comprou 45 figurinhas e ganhou algumas de sua tia. No total, ele tem 67 figurinhas. Quantas figurinhas ele ganhou da sua tia? Então, se ele está com 67 e antes de ganhar ele tinha 45, para eu saber quantas que a tia dele deu, eu vou ter que pegar o total e tirar as que ele já tinha, para saber quantas ele ganhou. Aí a continha de menos também. Então, 67 menos 45 é igual a 22, tá? Ele ganhou de sua tia 22 figurinhas, tá? Essa é a resposta. D. Jorge colou 27 figurinhas no álbum e ainda restaram 12. Quantas figurinhas ele tem? Se ele já colou 27 e ainda faltam 12 para colar, não fala nada ser repetido nem nada, então ele vai colar essas 12 também, é só eu juntar para saber quanto ele tem no total. 27 mais 12 dá 39. Então, ele tem 39 figurinhas, tá? Tranquilo esses probleminhas, né? Aqui embaixo pedia para a gente completar as operações aí, tá? 12 mais 15 era só vocês somarem, dava 27. 13 mais 13, 26. Aí, aqui já tinha o resultado, tá? Deixa eu explicar essa daqui primeiro. Essa daqui, ele te dava o resultado e ele te dava uma das parcelas. Para você saber qual que está faltando, é só você fazer a conta inversa. Como que eu faço conta inversa? O contrário da soma é a subtração. Para eu descobrir uma parcela que falta na soma, é só eu subtrair. Então, você pega o 26, tira 13, dá 13. 13 mais 13, 26. Mesma coisa aqui no caso do 50, tá? 25 mais quanto dá 50? 25 mais 25, porque se você pegar o 50 e tirar 25, sobram 25. 23 mais quanto dá 37? Você pega o 37, tira 23, o que sobrar é a parcela que está faltando. 23 mais 14 dá 37. Aqui no 22, o mais óbvio era 11 mais 11. Porém, existem outras formas de somas darem 22, por exemplo, 10 mais 12, tá? 9 mais 13, tudo isso dá 22 também. E aqui, 30 mais quanto dá 70? Quanto falta do 30 para chegar... 30 mais quanto dá 100, desculpa. Quanto falta do 30 para chegar no 100? Faltam 70, tá? Se eu fizer 100 menos 30, dá 70. Então, 30 mais 70 dá 100, ok? Então, essas foram as atividades aí de português e matemática de hoje, bem tranquilas, tá? Façam as provas com atenção. Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!